Sejam todos muito bem-vindos ao segundo Summit Imparare. O nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e experiências para que possamos contribuir em sua jornada rumo à excelência no seu atendimento. O meu nome é Samantha Rain. Eu sou nutricionista, doutora pela Universidade Federal de São Paulo, cursando pós-doutorado em Mindfulness e apaixonada pelo estudo do comportamento alimentar. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas estratégias motivacionais, dando um destaque maior para a entrevista motivacional. Esse é um tema extremamente importante para que nós possamos viabilizar aí o sucesso da sua estratégia e do seu atendimento nutricional. Antes da gente começar, eu tenho alguns recados importantes. Eu vou passar então antes de iniciarmos. Então, já estão abertas as inscrições para as pós-graduações do Imparare, em parceria com a Unip. São vários cursos em diversas áreas para você se especializar. Acesse o site do Imparare para conhecer todos os cursos. Lembrando que todos os que estiverem assistindo as palestras desse congresso e forem elegíveis estão concorrendo a um de nossos cursos de capacitação online na área de interesse que indicou no ato da sua inscrição. O sorteio vai acontecer para os cursos pré-selecionados. Para concorrer, o que você deve fazer? Você deve dar um print na tela dessa palestra e postar no seu Instagram com hashtag SummitImparare. Além disso, você deve marcar 3 amigos e o @Instituto Imparare. Eu aproveito ainda para te informar que para a entrada vigente, que é agora em março de 2021, há uma promoção de desconto de 40% em todas as pós-graduações. Por isso, se você quer começar a sua especialização ainda esse ano, não perca essa excelente oportunidade. Bom, esses são alguns dos recados. Então, agora nós vamos iniciar. Você que é nutricionista ou estudante do curso de nutrição, hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas estratégias importantes para que você possa motivar o seu paciente no atendimento nutricional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como garantir adesão dos seus pacientes no seu atendimento? Isso é um fator fundamental e um ponto muito discutido dentro da comunidade científica e um grande desafio para os profissionais da área da saúde. E esse assunto a gente vai discutir no segundo Summit Imparare, que é um evento online e gratuito. Para você se inscrever, o que você deve fazer? Entre no Instagram do Instituto Imparare, acesse o link que está na bio e lá você vai conseguir se inscrever. Então agora a gente vai começar a nossa palestra. Eu espero que você aproveite e que ela possa ser importante aí para a sua formação. Então vamos lá. Como motivar os pacientes e aumentar a adesão ao tratamento nutricional? Então, como eu disse para vocês aqui, o meu currículo, e eu começo, mostrando, projetando uma estrada. Por que isso? Porque a partir do momento em que o paciente ele procura o seu acompanhamento, ele procura o seu atendimento, é exatamente dessa forma que a gente tem que encarar esse processo. A gente começa com ele um caminhar, uma jornada que provavelmente precisa ser muito bem projetada, muito bem organizada, e a base fundamental desse processo é a motivação
que ele vai sentir durante toda essa jornada. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala o principal desafio de qualquer tipo de acompanhamento, ou de qualquer tipo de intervenção na área da saúde, e aí agora eu vou focar um pouquinho mais dentro da minha área de estudo, que é com obesidade, um dos principais desafios que a gente tem é garantir garantir a adesão desse paciente no tratamento. Normalmente a gente tem índices bastante importantes de evasão de tratamentos. Para vocês terem uma ideia, no meu estudo de doutorado, nós tivemos um percentual de evasão em torno de 30% de todos os voluntários. Quando nós fomos avaliar se esses índices eles estavam dentro do que a literatura científica mostrava, e o que outros pesquisadores também identificaram, nós percebemos que sim. E a partir daí, conseguimos identificar que é um grande desafio, de fato, fazer com que esse paciente, ele garanta a sua adesão e siga o acompanhamento. Então, por que muitas das abordagens que a gente vê são pouco eficazes? O que acontece aí no meio desse caminho? O que acontece nessa relação e muitas vezes nessa abordagem profissional que favorece esses altos índices de evasão? Então, nós temos aí alguns aspectos que precisam ser discutidos e que a gente precisa revisitar constantemente. Então, primeiro, de quem foi a meta estabelecida no tratamento. Muitas vezes, quando a gente recebe os pacientes no consultório, a gente faz uma anamnese, ouve todas as questões do paciente, mas muitas vezes a gente tem o ímpeto de sobrepor, né, as nossas metas em relação à meta dos pacientes. Então, a gente precisa ouvir o que trouxe o paciente ali para aquela conversa e juntos estabelecermos uma meta que também atenda às necessidades desse indivíduo. Uma outra questão que é super importante, linguagem inacessível. Não adianta a gente muitas vezes utilizar uma linguagem muito técnica que vai dificultar a compreensão do paciente. A gente precisa ajustar a nossa linguagem a cada público que nós atendemos. Isso é extremamente importante para que o paciente inicie o seu tratamento, tendo uma ideia muito clara de quais vão ser os desafios que ele vai encontrar, quais são as metas que precisam ser atingidas, quais são as consequências, os possíveis caminhos que ele precisa trilhar. A postura do profissional também é extremamente importante. A gente precisa ter bastante empatia. E mais do que isso, compaixão. Durante muito tempo, falou-se em empatia, né? O olhar empático, olhar para aquele paciente, né? E entender a condição dele. Hoje em dia, a gente já fala de compassividade. Então, mais do que compreender e sentir as dores desse paciente, é de fato você ter uma vontade legítima de contribuir e de ajudar o teu paciente. Então, a nossa postura enquanto profissional é bastante importante. Uma outra questão é a falta de feedback e de segmento. Então, é importante que periodicamente você passe os relatórios de evolução do seu paciente, quais foram as metas que foram traçadas, se essas metas elas foram alcançadas, que seja feita uma reflexão. Então, por exemplo, no primeiro mês de acompanhamento, a meta estabelecida foi o aumento no consumo de frutas e verduras. 3 frutas por dia, variando essas opções de frutas. Então, uma vez traçada essa meta, a gente precisa olhar para ela, dar condições para que esse paciente alcance esses objetivos e trabalhar com a devolutiva e o fechamento depois. E assim a gente precisa caminhar para todo tipo de meta que a gente constrói juntos. Então, precisa ter começo, meio e fim. Uma outra coisa que os pacientes se queixam muito é a pouca aplicabilidade das orientações recebidas. Então, a gente precisa, a partir da anamnese nutricional, compreender quais são as possibilidades desse paciente. E quando eu falo em possibilidades, são possibilidades financeiras, possibilidade de tempo, possibilidade, de fato,
de vontade em aderir a todas essas estratégias, né? E dar, de fato, orientações que ele consiga aplicar. Porque se a gente começa a trabalhar orientações muito complexas e de pouca aplicabilidade, certamente esse paciente ele vai desmotivar no começo do processo. E aí a gente entra naquele grande problema, que é a questão da evasão e a falta da escutativa. A escutativa ela está muito relacionada com a compaixão. Então, o que é a escutativa? É de fato olhar para o seu paciente, escutar com atenção o que ele tem para te dizer, e ele precisa perceber isso, né? Então, muitas vezes a gente vê alguns profissionais que, enquanto a gente está conversando e passando as nossas questões, eles estão fazendo outra coisa, estão lendo algum documento, escrevendo uma receita. Isso não é escutativa. Escutativa é estar ali ouvindo o seu paciente. Então, essas são algumas abordagens que a gente precisa sempre pensar, sempre melhorar, para que nós possamos dar o primeiro passo para garantir a adesão do paciente a qualquer tipo de tratamento, né? Além disso, eu trago aqui para vocês a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Então, essa pirâmide ela é extremamente interessante porque ela mostra que nós, indivíduos, temos necessidades, né? Então, a nossa necessidade básica é a necessidade fisiológica, né? Então, a gente pode extrapolar esse raciocínio para trabalho, para atendimento, para saúde, né? Então, quando a gente fala aqui de alimentação, o que é uma necessidade fisiológica da alimentação? Eu como a caloria que eu preciso e a proporção de carboidratos, proteínas e lipídios que vão me promover uma nutrição balanceada. Mas não é só isso. Eu preciso ter uma alimentação segura, eu preciso compreender que o ato de se alimentar faz parte de um contexto social, né? A gente tem muitos eventos que envolvem alimentação, mas ao mesmo tempo eu preciso garantir uma autoestima e uma autorrealização. Né? Então, toda essa pirâmide que está muito atrelada, né, o que faz um indivíduo se sentir de fato realizado, a gente também extrapola para o conceito da nutrição. Então, olha só, a gente começa com aquele conceito fisiológico que eu passei para vocês de comida suficiente, comida aceitável, a gente parte para o contexto de uma alimentação segura, mas não é só isso. A gente não come carboidrato, a gente não come vitamina, a gente não come mineral, a gente come comida, e essa comida, ela precisa ser saborosa. A alimentação, ela não pode ser monótona. Por que ela não pode ser monótona? Primeiro, porque quando a gente varia o que a gente come, a gente recebe um pool muito maior de nutrientes. E segundo, que a gente consegue explorar todos os sabores, a gente consegue explorar o paladar e a alimentação ela é muito mais agradável e ela precisa ser funcional. Então, aquela lógica da pirâmide de Maslow que a gente comentou no slide anterior também se aplica à nutrição e à alimentação. E nós não podemos esquecer disso. Mas que para tudo isso possa dar certo, a gente tem uma palavrinha mágica aí que a gente precisa desenvolver a nossa competência, a nossa habilidade para acender no paciente, que é a motivação. Por quê? Toda vez que a gente convida o paciente a fazer algo novo, a transpor alguma barreira, é normal que ele tenha receio, que ele tenha medo, que ele não queira sair da sua zona de conforto. Então a gente precisa conversar com esse paciente, esclarecer que esses desafios muitas vezes eles são necessários para que a gente possa crescer. Então, eu gosto muito dessa representação gráfica aqui, que mostra o seguinte para a gente, né? Então, aqui a gente tem a zona de conforto, que muitas vezes é aquele tipo de dieta, aquele tipo de alimentação e aquele estilo de vida que eu não quero mudar, eu tenho muita resistência, né? Por quê? Porque eu me sinto seguro. Eu estou familiarizado com isso, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o desfecho, eu já sei a consequência. Mas se eu me abrir um pouquinho para as possibilidades, e aí vem o nosso papel de mostrar para o paciente que a gente está junto com ele, eu consigo chegar lá do outro lado. Olha, eu consigo me superar,
eu consigo desenvolver algumas habilidades que dentro da nutrição comportamental são bastante discutidas, que são autoeficácia, autocontrole, e a gente já vai conversar um pouquinho sobre elas. Eu preciso ultrapassar a minha zona de conforto, passar a minha zona do medo, aprender, lidar com novos desafios, desenvolver outras habilidades para que eu possa me superar e crescer. E muitas vezes experimentar outras sensações e outros resultados que eu não imaginava que eu conseguiria, né? Ontem mesmo eu recebi uma paciente no consultório que ela chegou com a seguinte queixa. Ela falou: olha, eu fui no médico, fiz vários exames e o médico me disse que eu preciso emagrecer 26 quilos. E eu já fiquei desanimada, porque eu sei que eu não vou conseguir. 26 quilos é muito peso. Tudo bem, então o que a gente pode fazer com essa informação? Existe aí uma zona de conforto, existe aí um padrão que ela segue, mas por que a gente vai pensar nos 26 quilos? A gente não pode primeiro traçar metas viáveis, pequenas metas que ela vá alcançando de maneira progressiva, se sinta fortalecida, se sinta motivada e quando ela menos esperar, foram os 26 quilos. Então, muitas vezes, a gente pode traçar as estratégias de forma mais gradativa. Uma questão que eu gosto sempre de falar e que está muito alinhada com o que a entrevista motivacional recomenda é que nós precisamos traçar metas viáveis para o nosso paciente, né? Então, dando continuidade aí, quando eu falo de motivação, é a ação, né? Eu preciso ter algo que me motive, que me impulsione, para que eu possa tomar uma ação. E essa motivação, ela precisa perdurar. Esse é o grande desafio. Ela precisa perdurar durante todo o acompanhamento. Então, quando a gente fala de motivação, eu tenho dois tipos de motivações. Tenho aquela motivação que é a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. O nome já explica muito bem o que cada uma delas diz, né? Mas se a gente for olhar um pouquinho a questão conceitual, a gente começa primeiro com a extrínseca. Então, o que é essa motivação? É uma motivação, muitas vezes, que se move pelo ambiente, né? Então, por exemplo, eu tenho uma festa daqui a 3 meses e eu quero emagrecer, eu quero entrar num vestido. Ou uma questão muito comum em adolescentes, eu tenho um determinado grupo de pessoas, eu quero ser aceito, então eu preciso ter um determinado padrão para me encaixar nesse grupo de pessoas. Então, essa é uma motivação extrínseca. O que a entrevista motivacional e grandes estudos na área de motivação dizem? Que a gente precisa reconhecer e incentivar a motivação intrínseca do nosso paciente, que é aquela motivação legítima e que depende única e exclusivamente dele, baseado nas dores que ele sente, ligada aos seus sentimentos, às suas prioridades. E é um desafio a gente conseguir fazer com que o paciente perceba isso. Mas a gente precisa atuar como um facilitador, porque uma vez identificado esse tipo de motivação, a gente vai sempre revisitar essa motivação, né, para que ele possa fortalecer a sua vontade de agir, né? Eu gosto sempre de contar um caso de um paciente que eu atendi, que ele tinha uma motivação que era intrínseca muito forte, que era: eu preciso emagrecer para sentir menos dor no joelho porque eu quero brincar com meu neto. Eu não consigo brincar com meu neto, eu não consigo ajoelhar, eu sinto dores, eu tenho uma limitação física. Então, para ele, aquilo era extremamente importante. Então, uma vez identificada essa questão, né, qual é a conduta? Como é que a gente age frente a isso? Toda vez que ele esmorecia um pouquinho, desanimava, porque os resultados eles não estavam dentro da expectativa que ele tinha traçado, eu relembrava: olha, mas pensa bem, você está muito perto de atingir o seu objetivo, de brincar com o seu neto. Antes você tinha menos mobilidade, hoje você tem menos dores. Então é muito importante que a gente identifique essa motivação. Olha só, a motivação intrínseca, ela envolve uma sensação de vitória, de conquista, de prazer e de satisfação. E essa sensação, ela pode ser vivenciada de algumas formas, né? Coloquei 3 formas aqui: aprender, explorar ou tentar algo novo, se desafiar. A gente tem alguns perfis de pacientes que são assim,
né? Eles são challengers, eles gostam de desafios. O desafio de criar algo e se superar, e muitas vezes para se sentir bem, para se sentir capaz, para elevar a sua autoestima, tá? Então isso é muito importante. Então, para que a gente possa cultivar sempre essa motivação intrínseca, eu vou discutir com vocês alguns aspectos da entrevista motivacional, que é uma estratégia que a gente usa bastante e que é muito falada no campo da nutrição comportamental, né? Então, a entrevista motivacional, ela é uma intervenção. Nós temos várias publicações já científicas, eu vou compartilhar algumas aqui com vocês sobre esse tema, né? Então, qual é o foco da entrevista motivacional? O foco é justamente na motivação para a mudança de um problema ou de um padrão, ou de um comportamento, né? E a partir daí, eu vou sempre reconhecer quais são os pensamentos disfuncionais, quais são os gatilhos para desencadear todos os comportamentos que esse paciente tem até o momento, para que ele possa, então, desenvolver algumas habilidades específicas. Então, o primeiro artigo que eu trago aqui para vocês, né, um artigo de 2018, é um artigo bem interessante, então, de uma forma geral, o que ele aborda aqui, né? Que estratégias psicológicas e estratégias voltadas à motivação. No corpo do texto, ele discute que uma dessas estratégias é a estratégia de entrevista motivacional. Ela é fundamental para garantir o quê? A autoeficácia e a autorregulação desses pacientes, que são duas competências muito importantes para que ele, de fato, vire a chavinha, para que ele, de fato, mude o seu mindset. A gente vai falar um pouquinho do que é essa autoeficácia e essa autorregulação ao longo da nossa conversa, né? Aqui a gente tem um outro paper bastante interessante também. Grande parte desses estudos, né, e do estudo também da terapia cognitivo-comportamental, especificamente do modelo transteórico, foram desenvolvidos com tabagistas, né? Então, esse estudo, ele também foi desenvolvido com tabagistas. E o que ele discute na pesquisa? Que durante todo o processo de mudança de um hábito, de mudança de um padrão, e é claro que a gente está olhando aqui para esse padrão voltado para alimentação, mas vale para tudo, aqui no caso foi tabagista, então para qualquer condição de mudança, a gente tem altos e baixos. Então tem períodos onde a gente se sente super capaz, a gente consegue, e muitas vezes a gente tem uma recaída. E nessas recaídas, o que acontece? A gente abandona o tratamento, né? A gente abandona esse caminho que está sendo traçado, que é a história da evasão, que foi o começo da nossa conversa. Então, quando esses pacientes, eles estão dentro de uma terapia motivacional, e aí, novamente, existe aí a menção de entrevista motivacional, a gente consegue fazer com que eles lidem melhor com essa recaída, que eles olhem para essa recaída como uma possibilidade de aprender e não errar novamente. Isso é muito importante, né? Porque grande parte, ou alguns pacientes, pelo menos, fazem o quê? Quando tem uma recaída, abandonam o tratamento, né? Liberam. Se a gente está falando de um tratamento, por exemplo, de emagrecimento, voltam a ganhar peso, se frustram e voltam para a escala zero de novo, né? Que dentro aí do modelo transteórico do Prochaska, a gente chama de estágio de pré-contemplação. Então ele volta a pensar, poxa, não dá certo mesmo, eu não me sinto motivado, é muito difícil, eu não consigo, que é tudo que a gente não quer que ele sinta, e que vai na contramão daquelas habilidades e competências que a gente conversou. Então, o nosso grande desafio aqui é fazer com que o nosso paciente ou o nosso cliente aceite esse desafio de sair do seu casulo, sair da sua zona de conforto, muitas vezes tentar alguma coisa diferente, que não seja uma dieta restritiva, que não seja uma dieta maluca, para que ele possa virar borboleta, né? Para que ele possa descobrir que ele consegue sim se alimentar bem, não ter enormes privações e ter uma vida saudável e ter mais autonomia, né? E ter uma relação mais positiva com o alimento. Isso é muito importante. Tudo isso que a gente está conversando, né, teve aí como ponto de apoio essa teoria que é a teoria
autodeterminação. Então, essa teoria, aí eu trago uma referência bibliográfica bem interessante que fala para vocês um pouquinho mais dessa teoria, né? Ela diz que é extremamente importante que a gente consiga desenvolver a autonomia desse paciente, né, durante todo o processo, para que ele se torne de fato o ator principal da sua vida, que ele desenvolva um bem-estar psicológico e para que ele tenha a autodeterminação. E em cima dessa teoria é que caminhou muito da entrevista motivacional que a gente vai falar. Então, olha só, aqui nós temos aqueles 3 conceitos que eu já pontuei para vocês: autoeficácia, autocontrole e autoavaliação. Essas 3 habilidades que são desenvolvidas também com a entrevista motivacional são fundamentais para que ele se sinta sempre disposto e afim de continuar o tratamento. Então, o que é a autoeficácia? Quanto eu acredito que eu sou capaz de superar as barreiras. Então, isso tem uma relação muito forte com a autoestima, né? Eu consigo superar, eu consigo ser capaz. Então, essas estratégias motivacionais, elas dão condições dele desenvolver essa autoeficácia. O que é o autocontrole? O quanto eu tenho controle sobre as minhas ações frente aos ambientes. A gente sabe que muitos desses comportamentos, por exemplo, de furar uma dieta, de exceder o seu consumo, tem gatilhos. Então, gatilhos sociais, estresse, ansiedade. Então, uma vez que eu reconheça quais são esses gatilhos, eu consigo me controlar, consigo lidar bem com isso. E dentro da autoavaliação, eu consigo ter uma análise de como eu desempenhei essas habilidades, o que eu fiz de positivo, que eu devo manter, e o que eu preciso melhorar, tá? E é claro que com isso, o profissional que faz esse aconselhamento, que está junto desse paciente, tem que trabalhar com ele todas essas variáveis. E isso na alimentação, nos atendimentos nutricionais, muitas vezes a gente já faz, mesmo que de forma intuitiva, né? Aqui a gente tem um outro estudo, e esse é um estudo bem interessante, ele é um dos primeiros, se não for o primeiro estudo, a mostrar estratégias motivacionais no ambiente de atenção primária, no campo da prevenção e também na questão de intervenção, né? Então, prevenindo elevação de colesterol e também reduzindo os níveis de colesterol séricos daquelas pessoas que tinham esse indicador em elevação, né? Dentro de um período de 6 a 12 meses pós-intervenção. Esse também é um aspecto muito importante. Eu falei para vocês há algum tempo atrás dessa mudança de mindset, dessa mudança de forma de pensar. Muitas vezes, enquanto esse paciente está em atendimento nutricional, ele consegue os resultados, ele consegue sustentar esse resultado. E quando ele para o atendimento, ele volta a estaca zero, né? Então, nesse estudo, o que eles mostram? Que aqueles pacientes que receberam um tratamento baseado em estratégias motivacionais conseguiram sustentar esses novos hábitos, e aqui no caso foi até 12 meses pós-intervenção. Então, aqui a gente tem um grande ganho, né? Foram pacientes com sobrepeso, com obesidade, que normalmente tem um índice alto de evasão. Então, aqui a gente mostra uma grande vantagem. Então, já que nós somos nutricionistas, a gente fala de alimentos, o que a gente precisa entender, então? É que o alimento, ele perpassa aqui em vários aspectos da nossa vida. Culturais, de relacionamento, a parte de memória afetiva, né? Então, quando a gente fala daquele cheirinho do bolo da avó, ou aquela comida gostosa, né, que dá para a pessoa uma sensação de conforto. E essas lembranças, elas também podem ser negativas. Mas na atualidade, a gente está vivendo uma condição que tem uma capacidade, muitas vezes, de interferir de forma bastante negativa no nosso padrão alimentar, né? Muitos pesquisadores usam a terminologia de terrorismo nutricional, os riscos de comer, né? Novos códigos de ética para alimentação. Então, não coma isso, não coma aquilo, isso é ruim, isso não é saudável, isso deve ser evitado. Então, isso faz com que as pessoas mudem o quê? A sua mentalidade, o seu estímulo cognitivo. E muitas vezes
comecem a implementar um novo padrão alimentar que pode não ser o melhor, nem tampouco o mais saudável. Então, quando a gente vai atender um paciente, a gente precisa entender toda essa teia e toda essa inter-relação aqui. Por que ele come? Ele come aonde? Ele come com quem? O que ele gosta? Quanto ele tem financeiramente para comprar o seu alimento? Quais são os conceitos que ele carrega do que é uma alimentação adequada? A gente precisa entender isso para ajustar a linguagem e ser bem sucedido na intervenção, né? Então, os principais aspectos aí da entrevista motivacional. Trazer à tona a motivação intrínseca que a gente conversou, sempre deixar claro que a gente tem um diálogo de parceria com esse, né, uma relação de parceria com esse paciente, a gente vai dialogar e a gente vai sempre tentar achar o melhor caminho. Sempre valorizar as percepções mais qualitativas. Então, normalmente, as pessoas ficam muito voltadas para peso. Peso é uma variável quantitativa. Emagreci meio quilo, emagreci 300 gramas, não emagreci. Mas a gente tem que ampliar um pouco o olhar desse paciente e fazer com que ele perceba outras variáveis qualitativas. Eu durmo melhor, meu intestino funciona melhor, eu tenho menos refluxo, eu me sinto com mais vitalidade. Todos esses são aspectos muito interessantes e que a gente precisa fazer com que o paciente valorize. Expressar empatia, que foi algo que nós já falamos. Desenvolver a discrepância. Então, como essas estratégias, elas prezam sempre por uma reflexão, a gente sempre tem que dar o contraponto para esse paciente, para que ele possa ter os dois lados, para que ele possa ponderar e avaliar qual vai ser a melhor estratégia, o melhor caminho que ele vai seguir, evitando o embate, né? Evitando aí uma condição de choque para que ele não retroceda. Então, a gente precisa monitorar o grau de resistência que o paciente tem para determinados assuntos. Muitas vezes a gente vai ter que dar um passo para trás para poder dar 2 passos à frente. E promover a autoeficácia, que a gente já comentou o que é. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, eu preciso passar para ele uma postura empática, de respeito, uma capacidade de escutar, que é a escutativa que nós falamos. E aqui a gente tem algumas condutas importantes. Então, eu preciso fazer perguntas direcionadas, afirmações bastante positivas. Eu preciso saber qual estágio de prontidão ele está. E quando a gente fala de estágio de prontidão, a gente fala de modelo transteórico, que foi o modelo proposto por Prochaska e de Clemente, né, que foi feito todo um estudo para a gente avaliar qual é o grau de motivação que o paciente tem frente a um determinado tema, uma determinada ação. Dei um exemplo para vocês em alguns slides atrás sobre a pré-contemplação. Eu preciso muitas vezes ajudar esse paciente nessa caminhada, planejando os passos, né, criando as estratégias com ele, negociando a agenda e dando condições de que as estratégias elas sejam viáveis, né? E sempre dar o fechamento da conversa. Então, muitas vezes, num atendimento nutricional, a gente conversa de muitas questões, sobre muitos aspectos. É sempre importante que, no final, de forma clara e objetiva, a gente feche o raciocínio de tudo que foi conversado e tudo que foi estabelecido. Então, como eu falei para vocês, aqui a gente tem um breve descritivo do modelo de Prochaska e de Clemente. Nós temos vários estudos na área de tabagismo e etilismo ou alcoolismo, com esses dois pesquisadores, e acho que a parte que eu acho mais interessante que esses pesquisadores falam é que a gente precisa aprender com a recaída. A recaída, ela não deve ser aquele momento em que a gente joga a toalha, e sim que a gente olha, tem uma avaliação clara e objetiva sobre o que aconteceu para aprender e não se deixar vencer novamente pelo aspecto que foi o motivo principal dessa recaída presente. Então, aqui eu tenho um artigo, né, que fala sobre esse modelo transteórico e a importância que ele tem dentro dessa esfera motivacional e do desenvolvimento da habilidade dessa autoeficácia, aqui especificamente com pacientes com diabetes tipo 2, que é um grande desafio, porque muitas vezes precisam de restrições mais claras, mais objetivas, né? Então, a gente precisa trabalhar muito de forma motivacional com esses pacientes. E aqui eu deixo para vocês um descritivo de quais são os estágios desse modelo de prontidão.
né? Então, aqui a gente tem uma escadinha, né? O paciente ele sai dessa fase de pré-contemplação, onde ele está resistente, não tem interesse em mudar, entra na contemplação, se prepara para a mudança, muda efetivamente e incorpora isso. Então, em cada um desses estágios, o profissional da saúde, no caso o nutricionista, ele tem uma forma de conduzir esse processo. E essa condução, ela está muito pautada na promoção ou na valorização da motivação desse paciente, tá? Então, olha só, a gente precisa ter algumas posturas bem importantes de parceria, de compaixão, do não julgamento. O paciente não pode se sentir julgado, ele tem que sentir que existe uma compreensão e uma aceitação das suas dificuldades. E aqui um outro termo que a gente fala muito, que é a evocação, que está muito associada com a motivação intrínseca. Então, qual é aquela motivação pessoal que te puxa ali, que te move, que faz você tomar uma atitude, tá? Então, para isso, a gente tem o que aqui? Muitas vezes uma postura de não prescrição, mas de aconselhamento. Eu gosto sempre de dizer que o fato de aconselhar, de ter uma nutrição mais compassiva, não quer dizer que a nutrição ela precisa ser permissiva. Ser compassivo é diferente de ser permissivo. Mas esse paciente ele precisa entender que não tem milagre, né? Não tem fórmula mágica. É uma forma diferente da gente conduzir o nosso atendimento nutricional, mas é claro que muitas vezes esse indivíduo ele vai ter que abrir mão de algumas coisas em prol de outras. Por isso que a gente fala de motivação intrínseca, tá? Então, olha só, dentro dessa condição de aconselhamento, nós precisamos ter uma certa objetividade. Então, mensagens breves, simples, a gente precisa ter uma informação completa, confiável. E quando eu falo em confiável aqui, eu quero chamar atenção principalmente para uma informação de procedência científica, né? O que eu digo para o meu paciente precisa estar numa linguagem facilitada, precisa vir muitas vezes mastigado, mas eu preciso me basear em algo que é científico e que é comprovado. A gente deve repetir várias vezes as informações centrais da consulta para que o paciente ele possa fixar e o tempo inteiro mostrar quais são as vantagens e o benefício que esse paciente tem quando ele adere às estratégias que foram acordadas. Sempre usando expressões muito positivas, né? Trazendo um pouco de leveza para essa consulta. Muitas vezes a gente tem que trabalhar com temas pesados, então, quando eu falo de leveza, não quer dizer sem seriedade, né? Mas a gente precisa, dentro do bom senso e da prática, tentar perceber quando a gente tem que dar mais leveza para a nossa fala, né? E volto a falar, informações essenciais, menos às vezes é mais. A gente muitas vezes ouve mais do que fala. Então, nós temos algumas etapas aqui. Eu preciso envolver o meu paciente, focar, evocar e planejar. Então, para que eu possa envolver, eu tenho que ter o vínculo, a escutativa, não julgamento, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, e eu preciso entender que esse paciente é uma folha em branco. Ele está começando neste momento do zero, e a gente vai escrever uma história agora pautada nessa nossa conversa e nesses nossos objetivos, com perguntas abertas, né? Preciso dar foco para a nossa intervenção e para a nossa ação, e para isso eu preciso ter uma linguagem clara e objetiva, por isso, para focar, eu preciso ter uma escuta reflexiva, eu preciso identificar as motivações dele. Evocar, então, evocar é trazer à tona aquela motivação, para que ele saia da zona de conforto. E aí é legal a gente saber, então, em qual estágio de prontidão ele está. E dentro do planejamento, eu preciso ajudá-lo a viabilizar o que a gente traçou como meta, né? Mas como é que a gente faz para traçar essas metas? Esse é um outro aspecto bem importante e que a gente não pode esquecer quando a gente fala de entrevista motivacional. Qual é a metodologia? Perguntas abertas, reforço positivo, promover reflexão e resumir. Então, essa metodologia a gente dá o nome de PAR, né? Então, é a metodologia aí para criar estratégias
dentro da entrevista motivacional. Então, olha que interessante como a gente pode conduzir de forma mais sutil as nossas perguntas, né? Conseguindo obter as mesmas informações. Então, por que você come tanto? Normalmente, a gente tem alguns profissionais que falam isso, né? Que são perguntas aí, muitas vezes, que quando a gente pensa numa estratégia motivacional, a gente precisa reformular. Qual seria a melhor forma de fazer essa pergunta? O que essa quantidade que você come representa para você? Né? O que você acha da quantidade que você come? Porque às vezes o paciente ele não tem ideia de que o que ele está comendo é muito, né? Por que você não come frutas? Qual seria uma outra forma mais reflexiva, né, a qual eu poderia formular essa pergunta? O que você não gosta nas frutas? Como foi para você tentar comer frutas? Como foi para você tentar aumentar o teu consumo de frutas? Compartilha comigo a sua experiência. Quais foram as dificuldades? Quais foram os aspectos que você julgou que foram mais tranquilos? Tá bom? Então, são algumas sugestões. E aí, quando a gente pensa em estabelecer as metas com esse paciente, lembra que eu falei para vocês no começo da nossa conversa? Essas metas, elas precisam ser viáveis. Elas precisam ser relevantes. O que eu quero dizer com relevantes? Elas precisam ser importantes. Elas precisam ser essenciais. E elas precisam ser mensuráveis. Né? Então, a gente tem aí a técnica SMART. Então, toda vez que a gente vai estabelecer uma meta, a gente precisa pensar qual é essa meta, que está muito atrelada ao conceito de especificidade, né? O quanto essa meta vai ser positiva para mim, eu consigo medir o benefício, como eu vou colocar essa meta em prática. Então, tudo isso a gente constrói com ele. Por isso que muitas vezes em um atendimento a gente estabelece uma meta durante o atendimento todo, né? Essa meta, ela é realista? Ela é viável? A gente consegue cumprir? Um exemplo de uma meta, por exemplo, que muitas vezes não é realista. Vou começar a treinar todos os dias, 1 hora. E aí ele cria uma expectativa, mas quantas vezes você treina hoje? Nunca treinei. Não treino. Então, será que essa meta é viável? Por que a gente não pode começar com 3 vezes e à medida que você vai consolidando esse hábito, a gente não vai ampliando? Então, a gente também pode fazer esse contraponto e trazer esse paciente para essa reflexão, né? E quando a gente começa e por quanto tempo a gente aplica essa meta para nós reavaliarmos? Então, essa estratégia SMART, quando a gente pensa em propor metas. Muito bem. Então, esse é um pouquinho do conteúdo que eu tinha para passar para vocês sobre entrevista motivacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixo aí os meus contatos, estou à disposição de vocês e até uma próxima.